Então, né, pessoal, o senhor Alexandre de Moraes estava um pouco sumido, né? Estava um pouco nas sombras aí e tudo mais, depois daquele ocorrido, né? Do falecimento de uma pessoa que estava presa por conta lá dos atos de 8 de janeiro e tudo mais. O filme dele ficou bastante queimado por conta daquilo, então ele deu uma sumida, ele desapareceu um pouco dos holofotes e tudo mais. Teve a questão daquela votação lá no Senado, que ele não apareceu publicamente falando muito, a coisa ficou mais pro Gilmar Mendes falar, pro Barroso também. Ele estava naquela reunião pressionando o Lula ali para indicar o Flávio Dino e tudo mais para o STF, mas Alexandre de Moraes estava um pouco contido. Agora ele saiu das sombras, voltou a aparecer. É um cara viciado em mídia, viciado em ser notícia, em pautar as notícias, né? Um cara cujo o poder subiu à cabeça calva dele. Todo mundo sabe disso e todo mundo sabe também que ele é um cara que é abertamente contra a direita política, né? Para ele só pode existir a esquerda no espectro político. Todo o restante é tratado como criminoso, é tratado como antidemocrático aí, né? Então, a mais nova declaração polêmica, para dizer assim, do senhor Alexandre de Moraes, a essa altura do campeonato não existe mais polêmica para ele, tudo que ele fala é uma aberração lógica, uma aberração política, uma aberração jurídica também, né? Mas ele disse o seguinte, que por conta do combate à corrupção, criou-se um vácuo de poder aí que foi cooptado, ocupado por uma extrema-direita que vem com sangue nos olhos, né? Pois é, não sei se a extrema-direita tem sangue nos olhos. Eu sei qual ministro do STF que tem sangue inocente nas mãos, né? Mas então, vamos conversar aqui sobre esse tema, sobre essa questão, ver as novas declarações do Alexandre de Moraes e tentar entender qual que é a dele, qual é o recado que ele está passando agora, porque sempre que ele fala, principalmente essas declarações polêmicas, ele está mandando recado para alguém, não é? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele deu essa declaração aqui hoje, dia 7 de dezembro, que é o dia que eu gravo este vídeo aqui, falando durante uma palestra na sede do Ministério Público Federal, né? Então, ele falou aqui o seguinte: todos os sistemas preventivos falharam no combate à corrupção. Aqui eu não consegui identificar em qual momento que ele falou isso aqui, assim, qual época da história brasileira que esses mecanismos falharam aqui. Porque, até onde eu sei, o pessoal conseguiu punir muito bem a corrupção aqui no Brasil, até o pessoal do STF começar a atuar e soltar os bandidos lá da Lava Jato, a começar pelo presidente atual da República, né, que é um grande de um criminoso, é um corrupto condenado em várias instâncias por uma tonelada de juízes, mas que foi solto por seus amigos lá do STF, né? Então, não entendi muito bem aqui, de acordo com as palavras dele, quando que todos os sistemas preventivos falharam no combate à corrupção. Para mim, só o STF que falhou nesse sentido, né? Falhou entre aspas, né? A gente sabe que eles agiram de forma deliberada. Mas seguindo aqui com a citação do senhor Alexandre de Moraes. Isso acabou criando um vácuo muito grande e gerou uma polarização, o ódio e o surgimento não só no Brasil de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática, né? Eu acho isso extremamente engraçado quando eles tratam a direita. Esse pessoal aqui, a gente sabe que tudo que não é extrema esquerda para eles é extrema direita, né? É ultradireitista, radical e tudo mais. Mas eu acho engraçado como eles tratam aí, vamos colocar a eleição do Bolsonaro, a eleição do Donald Trump, a eleição agora do Javier Milei, que são considerados por essa gente aqui como extrema-direita, eles tratam isso como sendo algo antidemocrático. Mas todos esses três casos, e qualquer outro que você possa pensar aí nesse sentido, todos eles chegaram ao poder por meio de vias democráticas. Eles foram eleitos em eleições limpas, em eleições extremamente lisas, né? Eu poderia dizer, inclusive, que a eleição do Bolsonaro foi muito mais correta do que a eleição do Lula, porque não teve ninguém aí do STF, do TSE,
forçando a barra para tirar um corrupto da cadeia e colocar ele concorrendo, né? Muito pelo contrário, todo mundo que estava concorrendo estava dentro ali dos ditames da lei da ficha limpa, não teve ninguém sendo aí favorecido pelos seus amigos nas cortes superiores da justiça brasileira. Então, a eleição do Bolsonaro, por exemplo, foi muito mais democrática do que a eleição do Lula no ano passado. Respeitou, né, muito mais os princípios democráticos do que a eleição do Lula. O mesmo pode-se dizer da eleição do Javier Milei esse ano aí, lá na Argentina, ganhou com uma vantagem esmagadora, mostrando que isso realmente repercute a vontade do povo argentino, tudo democrático. E olha só, Bolsonaro governou 4 anos sem violar uma vírgula das instituições, da separação dos poderes, do Estado democrático de direito, porque ele não quis, Bolsonaro não quis aplicar um golpe. Se ele quisesse, ele teria feito isso com tranquilidade. A população brasileira iria apoiar tranquilamente um golpe do Bolsonaro. Não tenha dúvidas disso, não haveria quem se colocasse contra ele. Ele não fez porque ele não quis, né? Então, tratar esse pessoal da direita brasileira, da direita norte-americana, argentina e de outras partes aqui da América Latina, de outras partes do mundo, na Europa também tem-se um movimento nesse sentido, tratar isso aqui como uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática é uma palhaçada sem tamanho. Não há nada no que ocorreu nos últimos anos aí que indique algo nesse sentido, né? Há manifestações do pessoal pedindo intervenção, pedindo o artigo não sei quantos da Constituição, pedindo para dissolver o STF e tudo mais. Isso sempre existiu, isso sempre vai existir. Mas o pessoal, de forma geral, da direita não quer isso, o brasileiro não quer ir para essas vias. Eles querem um Estado democrático de direito funcionando e tudo mais. Se vale a pena o Estado ser funcional ou não é outra conversa libertária aí, que não se aplica a esse caso específico aqui, né? O brasileiro queria que as coisas continuassem como elas estavam antes, corrupto sendo botado atrás das grades, Operação Lava Jato e tudo mais, combate à corrupção, combate à violência, liberdade econômica. É isso que o brasileiro queria. Infelizmente, houve um retrocesso total nesse sentido, por conta aí do senhor Alexandre de Moraes e dos seus amigos, mas não tem absolutamente nada disso aqui observado na prática, né? Ele também aqui questionou a questão do Ministério Público Federal, inclusive, né? Ele disse o seguinte aqui, né? Que, embora com características próprias, a corrupção política e o crime organizado contam com as mesmas finalidades e os mesmos mecanismos aí, e ele disse o seguinte aqui, que ele cobrou investigações contundentes em casos de corrupção de agentes públicos aí, porém ele disse que o Ministério Público o exilou nos últimos 4 anos sob risco de ser vaiado por críticos de seu trabalho no STF, né? Uma grande palhaçada também o Alexandre de Moraes falar desses termos aqui, que está combatendo a corrupção e tudo mais, sendo que ele foi o grande agente responsável por tirar um corrupto da cadeia e colocá-lo na cadeira da presidência da República, favoreceu bastante o Lula nesse sentido aí, né? E de forma geral, em tudo que Alexandre de Moraes fala, ele sempre vai atacar a direita brasileira, né? Porque ele só pode atacar a direita brasileira. Se ele pudesse, ele prejudicava a do estrangeiro, a do exterior também, né? Então ele sempre vai colocar essa conversa fiada, esse papo furado aí de que a direita é antidemocrática. Não há absolutamente nada que indique algo nesse sentido, né? O que de antidemocrático foi feito? O 8 de janeiro, pois a coisa tá aí até agora, ele agindo de forma ditatorial contra as pessoas que estavam lá, aliás, gente que nem estava envolvida diretamente com depredações, com invasões, nem nada do tipo, que estão pagando aí por crimes que nem se provou ainda que elas cometeram. Essas pessoas cometeram, pessoas perderam a vida, inclusive por conta disso, né? Então, realmente, em tudo que a gente observa, não há ninguém mais antidemocrático do que esse senhor careca que está aparecendo aí na sua tela. Um cara que rasgou a Constituição há muito tempo, violou a separação entre os poderes, violou totalmente os princípios do direito. Para pensar, um cara que julga processos aí, julga entre aspas, né? Ele conduz investigações contra pessoas que, por exemplo, ofenderam ele, onde já se viu a parte ofendida investigar o ofensor, o suposto ofensor. Isso é um absurdo total do ponto de vista legal, mas ele não tá nem aí.
ele deveria ser suspeito para encostar no processo que tivesse a ver com ele, em que ele estivesse envolvido. Mas ele não tem a menor vergonha, não tem pudores aí em realmente atribuir para si todas as funções relativas a esse processo. Ele manda investigar, ele manda prender de forma prisão preventiva, que não tem fim, não tem data para acabar, inquérito que não tem data para acabar, as pessoas são investigadas de forma indefinida, aplica multas caríssimas contra pessoas que fizeram postagens nas redes sociais que quase ninguém viu, pessoas se exilaram do país por conta da perseguição desse cara. Realmente, não tem ninguém que prejudique mais a democracia no Brasil hoje do que o senhor Alexandre de Moraes. Mas aí ele, de forma totalmente cínica, faz as suas palestras lá com aquele pessoal jurídico que fica babando o ovo dele lá e diz que existe uma extrema-direita que tem sangue nos olhos e que é antidemocrática, né? Se a extrema-direita, aliás, a extrema-direita, né? Se a extrema-direita é antidemocrática aqui no Brasil, por que não rolou tanque de guerra no meio da rua, derrubando as outras instituições, os outros poderes, colocando todo o poder nas mãos do Bolsonaro? Volto a dizer, se ele quisesse ter feito isso, ele teria feito. Ele não fez porque ele não quis, né? Mas tá aí, o senhor Alexandre de Moraes, a gente já conhece muito bem quem ele é. Ele tem uma visão de si próprio que realmente nem a verdade serve para ele. Ele está acima da verdade, da realidade, assim como ele já está acima da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos três poderes há muito tempo. Ele que se considera o juiz sol agora, sei lá, se considera, não sei nem mais o que ele se considera, está acima da verdade, distorce os fatos, a realidade, a seu bel prazer, para pintar uma imagem que ninguém tem dele, a não ser ele próprio, né? O cara já virou realmente assim uma caricatura de si próprio a essa altura do campeonato. Mas o que você achou da declaração do Xandão dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.